Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, sou a professora Ana Frasson e nós estamos aqui hoje para gravar um outro mini vídeo para vocês, falando um pouco de tudo, né? E hoje nós vamos dar enfoque aí a um assunto da obstetrícia e não da neonatologia, como nós fizemos no nosso primeiro vídeo, tá? Bom, o que eu queria falar um pouquinho para vocês? Nós vamos falar sobre cardiotocografia fetal. Tá? A cardiotocografia fetal, ela tem inúmeras coisas para serem estudadas, inúmeros itens, né? Então, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer um vídeo por dia, tá? Até a gente falar sobre tudo da cardiotocografia. Então, hoje a gente vai começar com o nosso primeiro vídeo de cardiotocografia. Amanhã, depois a gente vem com outros vídeos ainda da cardiotocografia, a gente fechar esse conteúdo, tá bom? Bom, o que eu queria falar um pouquinho para vocês antes da gente entrar no conteúdo? Na minha empresa, Midwife Education Cursos em Obstetrícia, que eu fundei há 3 anos atrás, nós ministramos cursos e um deles é o de cardiotocografia, tá? E qual que é a ideia, né? A ideia do curso de cardiotocografia, ela é levar para as enfermeiros obstetras e obstetrizes, a questão da cardiotocografia, fisiologia, orientação, recomendação e as mudanças que nós temos frente a ela, porém com o respaldo da enfermeira, né? Eu fiz inúmeros cursos de cardiotocografia já, e todos eles foram ministrados por médicos, me foram muito válidos, aprendi muito, sou muito grata, porém, eu sentia falta do quê? Eu sentia falta daquilo que falasse em relação à enfermeira obstetra. Eu sentia falta de saber até onde eu, enfermeira, poderia ir com a cardiotocografia, quais eram as condutas que eu poderia tomar, qual era o meu respaldo, né? E eu sentia muita falta da profissional enfermeira frente à cardiotocografia. Então, a Midwife Education Curso em Obstetrícia, ela faz cursos voltados a esse público, tá? Por quê? Porque nesses cursos nós trazemos para vocês tudo de mais atualizado e novo em relação à temática, porém nós sempre enfocamos no que você, enfermeira e enfermeiro obstetra, podem fazer, no que vocês têm respaldo para fazer, até onde vocês podem ir, como que vocês podem anotar, evoluir, categorizar uma cardiotocografia, interpretar, tá? Então ele é voltado para a enfermeira e o enfermeiro obstetra, tá bom? Bom, recentemente eu terminei o meu mestrado pela Unifesp e o meu mestrado ele foi com enfoque em cardiotocografia. Eu estudei a terapia floral na cardiotocografia, né? Eu via o desfecho perinatal através da cardiotocografia. Então, a cardiotocografia é algo que eu já venho estudando há alguns anos, ainda estudo, né? E aí, então, eu comecei a aprender coisas muito diferentes, comecei a ver um outro lado da cardiotocografia e comecei a compreender o porquê dos erros, né, que a gente vê cotidianamente em relação ao quê? Em relação à análise, em relação à interpretação. Acho que muitos já passaram pela experiência de, olha, eu tenho o mesmo traçado, dou para 2 profissionais o mesmo traçado e cada um interpreta de uma forma. A gente já passou por isso, né? Então, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Uma vez que a cardiotocografia, ela trata-se da fisiologia fetal e contrátil em tempo real. Então, o traçado cardiotocográfico, ele nada mais é do que a fisiologia do bebê e da contração em tempo real. É aquilo que está acontecendo naquele momento. Então não tem por que ter esses erros que a gente vê acontecer assim de forma rotineira. Por quê? As pessoas precisam começar a falar de fisiologia. A gente escuta muito o termo normal. O que é normal? Normal para você pode não ser para mim. Normal não tem conceito. Normal não tem, ele é desconceituado. Então nós precisamos falar de fisiologia. A partir do momento que a gente falar de fisiologia, nós vamos estar acertando nas nossas condutas, nas nossas análises e interpretações, tá? Bom, nós vamos começar falando que tanto o meu curso de cardiotocografia como tudo que eu vou falar aqui para vocês, ele é baseado e focado na FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e na COG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, tá? A FIGO e a ACOG são elas quem lançam conceitos, né, quem fazem a diferença em relação à cardiotocografia. Os demais locais
órgãos aí, né, obstétricos, por exemplo, Febrasgo, Sogesp, até o Corém, né, que vem trazendo coisas sobre cardiotocografia pra gente, eles se baseiam aonde? Na COG e na FIGO, tá? Porque quem lança todas as diretrizes mesmo, conceitos, novos conceitos, são eles, tá? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, eles lançam o quê? Recomendações. Eles não lançam conceitos, fisiologia sobre a cardiotocografia. Eles lançam recomendações frente ao seu uso, tá? Mas quem lança conceito, quem escreve como é e deixa de ser fisiologicamente, é a FIGO e a ACOG. Então é neles que nós temos que nos basear, tá bom? Bom, então a gente vai começar falando sobre desaceleração fetal. A desaceleração fetal, ela é algo que gera muitas dúvidas entre as pessoas, né? As pessoas, elas acabam tendo muitas dúvidas de como interpretar, de como analisar, como diferenciar uma desaceleração da outra. Então nós vamos começar com algumas dicas bem importantes. Guardem aí pra vocês, que isso vai fazer toda a diferença no seu olhar cardiotocográfico, tá? Então, assim, o que é uma desaceleração fetal? Ela nada mais tá, do que aquilo que vem abaixo da linha de base do bebê. Você tem a linha de base, que nós vamos falar disso num outro vídeo, e aquilo que está abaixo da linha de base é a desaceleração fetal. Só que nós temos que saber diferenciá-las, e todas elas têm um propósito fisiológico para a sua ocorrência, tá? Então, nós precisamos conhecer fisiologia. Há quem diz que a fisiologia é um porre. Não, gente, fisiologia não é um porre. A fisiologia é o carro-chefe de qualquer profissional de qualidade. Nós precisamos entender fisiologia, nós precisamos ter conhecimento sobre a sua fisiologia, porque a partir do momento que você conhece a fisiologia, você compreende tudo que vem depois dela. A patologia, as condutas, o que você tem que fazer, os conceitos, os desfechos, né? Então, nós precisamos entender a fisiologia, a partir dela a gente consegue diferenciar todos os tipos de desacelerações, por exemplo, e todas as outras coisas. Bom, então, essa é a primeira dica para vocês. Na desaceleração, nós temos um conceito que muito ajuda e vai trabalhando por eliminação. Nós temos o conceito de periódico e não periódico. O que é isso, Ana? Gente, gravem isso com vocês. Periódico, desaceleração periódica, é toda aquela desaceleração que só acontece durante a contração uterina. Ela só acontece na ocorrência de contração uterina, ou seja, só acontece intraparto. Existem desacelerações que jamais vão estar presentes antes do trabalho de parto, que jamais vão acontecer sem a contração uterina, porque é tudo fisiologia. Então, as periódicas, elas acontecem apenas na presença de contração uterina, ou seja, intraparto. As não periódicas são as desacelerações fetais que acontecem fora do trabalho de parto, ou seja, elas acontecem sem a presença da contração uterina. Então, elas podem acontecer tanto intraparto quanto anteparto. Só que se ela acontecer no intraparto, a contração uterina não tem nada a ver com isso. Não é a contração uterina que está levando à sua ocorrência, certo? É aí que mora um pouquinho da dúvida, mas a gente vai tirar ela. Veja bem, a desaceleração precoce é uma delas. A desaceleração tardia é outra delas. Elas o quê? Periódica. Então, a desaceleração precoce e tardia são desacelerações do tipo periódica, ou seja, ela só vai acontecer no trabalho de parto. Anteparto, elas não existem, tá? Já a não periódica são as desacelerações variáveis. Quais são elas? Nós temos as variáveis spikes, tá? Que são as de curta duração. E nós temos a variável prolongada, que é a de longa duração. Esse conceito de curta duração e longa duração, que é spike prolongada, é um conceito novo pela FIGO, tá? Ele vem aí de 2015 e 2016, tá? É um conceito novo ele. Assim, não tão novo, né? 5, 4 anos, mas é novo. Bom, então o que acontece? Olha só, gente. Lembrando, então, que as variáveis, elas só acontecem
não periódicas, ou seja, você pode encontrar ela tanto no anteparto quanto no intraparto, tá? Aí a gente vai ter que conseguir interpretar e analisar de uma maneira diferente. Vejam bem, antes nós falávamos em DIP. Nós não usamos mais o termo DIP. O termo DIP, tá? Desaceleração intraparto, esse é o significado dele, não existe mais. Antes nós falávamos DIP 1, DIP 2, DIP 3, esquece o DIP. Quando você fizer um curso que a pessoa fala DIP, ou quando você tiver um treinamento que fala um DIP, ou quando você estiver conversando com qualquer pessoa da área que fale DIP, atenta-se nessa atualização da pessoa. Por quê? Porque DIP não se fala mais desde 2014/2015. Nós não utilizamos mais essa terminologia, tá? E já faz um tempinho. Então, DIP, esquecem, tira da cabeça de vocês, porque DIP é desaceleração intraparto. Só que existe a anteparto. Então, hoje nós classificamos em periódica e não periódica. E quando a gente vai falar da desaceleração, nós falamos o nome dela, tá? Assim diz a COG e a FIGO. Nós a classificamos pelo seu nome. E o nome da desaceleração, ela leva a sua fisiologia, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a desaceleração precoce, tá? E cada dia a gente vai vir com um vídeo falando de todas elas. Bom, então, o que é a desaceleração do tipo precoce? A desaceleração do tipo precoce é aquela desaceleração do tipo periódica, ou seja, ela acontece apenas intraparto, no trabalho de parto. Fora do trabalho de parto, não existe como ela acontecer, tá bom? Bom, o que ela é? É aquela contração que acontece junto, aquela desaceleração que acontece junto com a contração. Elas se encontram, ok? Bom, então, o nadir da desaceleração, a decalagem da desaceleração, ela coincide com o zênite da contração, com o pico da contração. Elas acontecem juntas, tá? Essa desaceleração, ela leva aí coisa de 15, 30, 35 segundos para voltar à sua linha de base. Então, no que ela caiu, até ela voltar, o intervalo de tempo leva aí de 15 a 30, 35 segundos para ela voltar, tá? Então, ela volta praticamente rápido. A desaceleração precoce, ela é o espelho da contração. Então, quanto mais intensa, maior o pico contrátil, mais profunda vai ser essa desaceleração. Se você pegar a cardiotocografia e virar de ponta cabeça, você vai ver que elas são muito parecidas, tá? Então, ela tem aí esse pico de acordo com a intensidade. Guardem essa informação, porque eu falei pra vocês que a não periódica, ela não tem a ver com a contração. Porém, contudo, entretanto, todavia, a contração uterina, ela influencia a gravidade dessa desaceleração. Guarde essa informação porque nós vamos falar sobre isso. Guardem com muito carinho. Nós temos achados de estudos que nós realizamos muito maravilhosos. Nós vamos falar sobre isso em breve, tá? Então, guarde essa informação. Vamos lá. Então, o que é a desaceleração precoce? Ela é a antiga DIP 1, que a gente não fala mais. E antes a gente escutava muito assim, eu escutei muito isso na minha prática clínica, né? Atuei como enfermeira obstetra, como preceptora de estágios, de curso de pós-graduação. E assim, há anos em sala de parto, o que a gente vê? As pessoas falam muito assim, ó, é só uma DIPzinha, é uma DIP 1. O que é só uma DIPzinha? Conceitue-me DIPzinha. Conceitue-me é só uma. Conceitue-me é normal. Quando a pessoa vir com esse papo pra cima de vocês, fica um pouco atento no conhecimento, na atualização dessa pessoa. Por quê? Porque nós não falamos de cardiotocografia dessa forma. Nós falamos de fisiologia. A partir do momento que você me der justificativas plausíveis na fisiologia, nós estamos conversando de uma maneira correta. A partir do momento que você vem só com normal, é só uma DIPzinha, é só isso, olha, não tem como conversar. Por quê? Porque você está colocando em risco uma vida, né? E você está permitindo um desfecho fetal desfavorável, quando na verdade você deveria estar estudando fisiologia, tá? Então fiquem muito atentos nisso. Não cometem esse erro. E eu já cansei de ver isso acontecer, tá? E a gente não vai mais acontecer isso. Com a gente não vai mais acontecer isso. Olhem só,
por que a desaceleração precoce acontece? Qual é a fisiologia dela? A desaceleração precoce, ela é apenas, olha bem esse termo, apenas aceitável no período expulsivo. Fora do período expulsivo, a desaceleração precoce, ela não é aceitável. Por quê? É só você ver a fisiologia dela. Vejam bem. Por que ela acontece? A desaceleração precoce, ela acontece da seguinte maneira. Você tem uma compressão no polo cefálico fetal, ele comprime ali na bacia obstétrica, na pequena bacia obstétrica, nos seus estreitos, tá? Vai comprimir esse polo cefálico fetal, só que isso acontece lá no estreito inferior, que é o estreito mais estreito da bacia, ok? E aí você vai ter essa compressão do polo cefálico fetal. Nessa compressão vai acontecer o quê? Uma pressão intracraniana. Nós vamos ter uma resistência vascular cerebral, isso vai aumentar a pressão intracraniana. Esse aumento da pressão intracraniana, ele diminui o fluxo sanguíneo, levando a uma isquemia, uma hipóxia transitória, que acontece ali pela periferia do córtex cerebral, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter um estímulo, uma resposta vagal. E essa resposta, ela desencadeia a desaceleração precoce. Por que a desaceleração precoce ela acontece junto com a contração? Fisiológico. Porque eu vou falar, nós temos vários quimibarioreceptores carotídeos e cerebrais que no momento em que você desencadeia esse aumento da pressão intracraniana, essa diminuição do fluxo sanguíneo, automaticamente, porque tá todo mundo pertinho, automaticamente, na hora, ele sente essa falta de O2. E aí, então, ela acontece junto. Não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo dela acontecer depois da contração. Pra você ver como que é rápido, ela acontece junto por causa disso. Porque nós temos barioquimireceptores muito próximos, né, do cérebro, e é onde você tem essa isquemia, essa hipertensão, enfim. Então, ela acontece junto, e isso é fisiológico, ok? Bom, aí eu falo pra você, se a desaceleração precoce, ela acontece junto da contração, porque é uma consequência fisiológica, o que justifica a desaceleração precoce fora do período expulsivo? Você não vai me dizer que é só uma dipinha. Você não vai me dizer, é só uma DIP1, é normal, não. Você, agora detentora desse conhecimento, não vai mais dizer isso. Por quê? O que justifica, gente? Nada. Nada justifica, tá? A ocorrência normal de uma desaceleração precoce fora do período expulsivo. Se você tiver uma desaceleração precoce fora do período expulsivo, você precisa investigar a causa. Você precisa analisar o que está acontecendo. Aí eu te pergunto, o que fora do período expulsivo estaria provocando uma compressão no polo cefálico fetal, que estaria levando a um aumento da pressão intracraniana, resistência vascular, uma isquemia transitória, e que estaria levando ao estímulo vagal para que eu desacelerasse? Essa é a pergunta. Essa é a sua pergunta, detentora do conhecimento sobre isso. Essa é a pergunta que você tem que fazer. E aí, nessa pergunta não cabe a resposta, é só um DIP. Não. Aí você tem que me responder, o que estaria comprimindo o polo cefálico do meu bebê? Essa é a pergunta. E aí eu vou responder pra vocês. Olha só, quando você está numa condução de trabalho de parto, e você tem uma desaceleração precoce, não ignorem, jamais, porque você está tendo uma compressão cefálica que está levando uma resposta vagal por uma hipóxia transitória e uma hipertensão intracraniana. Fiquem com essa dica. Bom, o que pode fazer isso? Uma DCP, desproporção cefalopélvica, e ela pode ser parcial ou total. Deflexões fetais. O bebê não tem que ter inflexão generalizada, né? O que acontece? Uma deflexão de primeiro, segundo ou terceiro grau. Quanto maior a deflexão, maior vai ser o quê? O seu eixo, o seu diâmetro do polo cefálico frente ao diâmetro da bacia obstétrica. E aí, mais eu vou comprimir essa cabecinha. Então, a gente precisa avaliar isso. Fora do período expulsivo, essas coisas podem estar acontecendo. Uma DCP, uma deflexão, e o partograma é um grande amigo para nos ajudar nessa investigação.
Você vai olhar no seu partograma, como que tá a sua evolução de trabalho de parto? O seu registro gráfico, o que ele mostra? Essa descida, essa dilatação, como é que tá isso? Dá uma olhada no seu partograma, que nada mais é do que o registro gráfico da sua avaliação. Ele vai mostrar para você, tá bom? Então, durante a condução de trabalho de parto, se você tiver desacelerações precoces, investiguem, analisem, porque é aquele caso que acontece assim, ó. O que aconteceu? Meu Deus, esse bebê tava com 140, 145 de batimento o tempo todo, e aí ele nasceu com um Apgar 3, como assim? Você não deu atenção à sua desaceleração precoce. Você ficou chamando de DIP1 e dizendo que era normal. Foi isso que aconteceu. O Neo vai pirar, com razão. Por quê? Porque você, da obstetrícia, precisa compreender a fisiologia e atuar a favor dela. Volto a dizer, o registro cardiotocográfico, ele nada mais é do que o registro das condições fetais e da contração uterina em tempo real. Basta você interpretar. O bebê, ele fala pra você, olha, tá acontecendo tal coisa comigo. Basta você ler isso no traçado. E aí, então, você toma a sua conduta. Ok? Então, a desaceleração fetal do tipo precoce, ela é apenas e unicamente aceitável no período expulsivo. Fora do período expulsivo, não. Alguma coisa tá acontecendo e eu preciso saber o que é e atuar em cima disso. Você, enfermeiro obstetra, tem toda o respaldo, tá, do seu órgão de classe, bem como capacitação para poder olhar, interpretar, analisar, categorizar. Categorização não é diagnóstico, e sim uma análise fisiológica que você fez. Quando perguntarem para você, a hora que você falar assim, nossa, é um CAT1, CAT2, CAT3, ou padrão suspeito, fisiológico, patológico, nós vamos falar disso em outro vídeo. Pergunta, se falarem assim pra vocês, mas você está dando diagnóstico? Pergunta o CID. Não, meu amor, eu estou falando a análise e a interpretação da fisiologia que eu estou avaliando. Não é diagnóstico. O diagnóstico que vai a consequência, né, disso. Então, só fala isso. Bom, fica para vocês aqui informações sobre a desaceleração precoce, que a partir de hoje vocês só vão falar desaceleração precoce. Outra coisinha legal, desaceleração precoce ou cefálica. O nome das desacelerações, elas recebem o nome da sua fisiologia. Então, se você falar assim, ó, eu tenho uma desaceleração precoce ou eu tenho uma desaceleração cefálica, é a mesma coisa, ok? Então, você pode tanto falar precoce quanto cefálica. Por que a precoce, ela chama cefálica? Porque tudo acontece baseado no polo cefálico fetal. Tá? Então, o nome da desaceleração leva o nome da sua fisiologia, ok? Então, fica para vocês aqui mais um vídeo sobre falando um pouco de tudo na obstetrícia, tá? Sobre a desaceleração precoce. E amanhã a gente volta falando sobre a desaceleração tardia. A partir de agora, nada de DIP1 e sim desaceleração precoce ou cefálica. E vamos avaliar todas elas. Se na ocorrência de uma desaceleração cefálica você não fizer nada e ela começar a acontecer assim, ó, em sequência, de uma maneira demasiada, você leva um sofrimento fetal agudo. E nós vamos falar sobre ele num outro vídeo. Um grande abraço, espero que essas informações tenham colaborado bastante para vocês e aproveitem aí os nossos vídeos, deixa aqui embaixo o seu curtir para nós e um grande abraço, um grande beijo da professora Ana Fração.